Como funciona a lei da atração? E aí, tudo na paz? Eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao meu canal de Despertar da Consciência e hoje eu vou falar sobre como funciona a lei da atração e também explicar como a lei da atração me deixou careca. É isso mesmo, fiquei careca com a lei da atração. Mas Felipe, como assim fiquei careca com a lei da atração? Que loucura! Eu vou te explicar. Bom, tudo começou quando eu tinha 17 anos, eu e meus amigos da escola decidimos raspar as nossas cabeças por causa de um seriado que a gente estava assistindo, que os protagonistas usavam a cabeça raspada e tal, a gente decidiu raspar também, coisa de moleque. E aí eu raspei a minha e um elogio ficou gravado na minha mente. Um dos meus amigos falou assim: nossa, você ficou bem pra caramba, careca, cara. Você ficou muito bem careca, tal, combinou pra caramba com você e tal, isso gravou na minha mente. Muitos anos depois, eu voltei a raspar minha cabeça e eu já estava na faculdade nessa época, e eu voltei a raspar minha cabeça e uma segunda pessoa fez um outro elogio pra mim, falando assim: nossa, como você é um careca bonitão, hein, tal, não sei o que. Era uma menina com quem eu me relacionava e tal, então esse elogio também significou muito pra mim. E aí eu acabei gravando na minha cabeça: nossa, eu sou um careca bonitão. Eu sou um careca bonitão. Eu gravei isso na minha cabeça. Ser careca combina comigo, tal. Então, eu adquiri essa identidade, né, de que eu sou careca bonitão. Eu adquiri isso pra mim, eu me identifiquei com isso. Se tornou uma autoimagem que eu aceitei pra mim como verdade. E aí o que aconteceu? Com o passar dos anos, meu cabelo foi desaparecendo, minhas entradas foram ficando cada vez maiores, até o ponto que não compensava mais para mim deixar o cabelo, manter cabelo, compensava mais eu raspar. E hoje eu sou um careca bonitão, a imagem que eu assumi para mim como verdade no passado, né? Por que eu contei essa história para vocês? Por que eu usei esse exemplo, né? Tem até um pessoal que comenta aí zoando que eu sou careca no canal. Mas assim, eu não tenho problema nenhum em ser careca, mas o que eu trouxe isso de exemplo é porque é o seguinte: tudo aquilo que você assume como verdade na sua vida se torna um fato. Tudo aquilo que você anexa com o seu eu sou, se torna um fato na sua vida. Pode ser que leve um tempo até a semente germinar? Sim, cada semente germina num tempo. Por exemplo, você vai lá plantar milho, o milho vai germinar num tempo. Você vai plantar abacate, como eu, por exemplo, eu planto abacate, tem alguns pés de abacate aqui, o abacate demora mais tempo. Então assim, cada semente tem um tempo para germinar, mas ela vai germinar. Então tudo que você conecta com o seu eu sou vai se tornar uma verdade na sua vida. Esse vídeo eu vou explicar como a lei da atração funciona um pouco mais profundo, tá? Então fica comigo até o final, dá um like aí já para eu ter te contado essa história, né? E esse vídeo vai mudar o seu entendimento para sempre a respeito da lei. O que eu quero que você entenda? Que é assim, vamos trazer a lei da atração. Como que a lei da atração funciona? Bom, tudo é energia, frequência e vibração. Tudo que a gente vê na nossa realidade, tudo que é matéria é composto por átomos. O que são átomos? Bom, são os pedacinhos que compõem a matéria. Por exemplo, esse celular aqui, por exemplo. Quando a gente pega um microscópio e olha ele, o mais potente possível, a gente vai enxergar que ele é composto por átomos. Se a gente pegar outra coisa, por exemplo, esse suco de laranja aqui, ele também é composto por átomos. Se a gente for pegar e olhar também o nosso corpo, colocar aqui na mão e olhar, ela também é composta por átomos. E aí, o que diferencia um objeto do outro? Por exemplo, se eu pegar aqui uma folha de papel, há pouco tempo atrás isso aqui era madeira e agora é papel. Mas a composição dela não mudou, ela é feita de átomos. O que mudou é a velocidade com que está vibrando, é a frequência. Ok? Então tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência. Outra coisa, outro ponto para a gente entender. O nosso corpo, ele emana energia, é como se fosse uma bateria. Literalmente, energia elétrica. Você nunca tomou choque ao encostar em alguém? Você nunca deu choque ao encostar num objeto, alguma coisa assim? Não é o objeto que te deu choque, é a sua própria energia.
nosso corpo ele tem, eu esqueci agora a voltagem exata, mas o nosso corpo tem realmente uma voltagem, uma energia elétrica, ele é uma fonte de energia elétrica. Bom, esse é outro ponto. Outro ponto, existe uma lei que se chama magnetismo, né? Você pode pegar um ímã, por exemplo, que você vai ver que ele atrai um metal. Esse magnetismo ele está presente em tudo que existe no mundo. Por exemplo, a água, ela flui para onde tem água, né? A chuva vai lá, cai na terra, a água vai ser sugada pela terra e vai para onde? Para onde tem os lençóis freáticos, que é onde está a maior quantidade de água. Lá eles se juntam, eles acabam saindo de uma fonte que dá um rio, e esse rio desce para onde? Desce para o mar, que é onde tem a maior quantidade de água. Então assim, as coisas elas fluem para onde elas já estão. Então onde tem menos, flui para onde tem mais. Por exemplo, na sua casa, se você deixar um cantinho sujo lá, você vai perceber que vai fluir mais sujeira para lá, para aquele canto, onde você deixou a sujeira. É como se aquela sujeira atraísse mais sujeira. Se você pegar e deixar um montinho de moedas lá, em algum lugar, você vai perceber que aquilo vai atrair mais moedas. Você vai passar lá, vai deixar uma moeda, quem mais mora na sua casa, bom, vai estar com a moeda do bolso, quando tirar vai deixar lá, tipo assim, as coisas fluem para onde elas já estão, onde tem menos, flui para onde tem mais. Isso é o magnetismo. Semelhante atrai semelhante, porque eles estão vibrando em sintonia, então existe uma ressonância, e aí onde tem a maior quantidade, atrai a menor quantidade. É nesse sentido que Jesus quis dizer quando ele falou: para o que tem, mais será dado. Para o que não tem, até o pouco que pensa ter, se-lhe-á tirado. Essa, aos olhos dos religiosos, parece ser uma das frases, né, menos misericordiosas de Jesus, mas na verdade, para nós que somos iniciados, essa é uma frase maravilhosa, pois ela está revelando para a gente o quê? Que nós podemos, né, a partir de uma emanação consciente, determinar que tipo de energia nós queremos que volte para nós. Porque aquele que tem, mais será dado. Então, se eu tenho amor, eu vou atrair amor. Se eu tenho riqueza, eu vou atrair riqueza. Se eu tenho prosperidade, eu vou atrair prosperidade. Se eu tenho amizades, eu vou atrair amizades. Se eu tenho alegria, eu vou atrair alegria. Então, para o que tem, mais será dado. Vou chegar numa conclusão agora que junta tudo isso e que tem a ver também com o eu sou careca. Por que eu usei o exemplo do eu sou careca? Porque assim, ó, na Bíblia também está escrito, tudo que a gente vê por aí de lei da atração está ensinado na Bíblia, só que está ensinado de forma codificada. Então assim, também está escrito lá, ó, eu sou o único, além de mim não há outro poder, eu faço viver e faço morrer. Se eu penso, eu sou cabeludo, eu estou atraindo isso para minha vida. Se eu penso, eu sou careca, eu estou atraindo isso para minha vida. Uma vez eu conheci uma pessoa que falou para mim assim, não liga não, é que eu sou lerdinho mesmo. Aí eu peguei e falei para ele assim, não, cara, eu não acho isso de você. Para mim você não é lerdinho, você é uma pessoa normal. Inclusive eu acho que você é até bem ligeiro. Porque eu falei para você que estava precisando do seu serviço, rapidinho você chegou aqui. Então eu não sei quem falou isso para você, mas é uma mentira, você não precisa acreditar nisso não. Porque assim, quando a gente acredita, a gente assume a nossa autoimagem, a gente está criando aquilo para a nossa vida e a gente vai atrair eventos e circunstâncias que confirmam aquilo que a gente acredita, aquele eu sou que a gente acredita ser. Então a mesma coisa vale se você pensa, eu sou rico, você vai atrair para a sua vida riqueza, você vai atrair para a sua vida oportunidades de ser rico, negócios que vão te trazer riqueza, situações onde você vai receber prêmios e etc. Se você acredita, eu sou pobre, você vai atrair para sua vida situações que vão te levar para mais próximo da pobreza. Porque a consciência ela é a fonte de todo o magnetismo. O que você tem consciência de ser define a sua vibração. E aí a sua vibração determina o que você está atraindo. Você é a fonte da sua realidade, em outras palavras, que você vive. Tudo que você assume que você é, você vibra nisso e você atrai. As coisas fluem para aquilo que tem magnetismo com elas, para o que é semelhante a elas. E nesse sentido, você é uma maior quantidade de magnetismo da sua própria experiência.
Você vê lá um monte de carro na rua, aí vai lá e rouba um carro. Você acha que foi por acaso que roubou aquilo lá? Não existe acaso. Tudo aqui na nossa realidade é a mais perfeita lei de causa e efeito. Só que essa lei de causa e efeito, ela vai ad infinitum, até causas que nós desconhecemos. Então, nós chamamos de acaso, mas não existe acaso. Tudo está na mais perfeita ordem. E quanto mais desperta é a consciência, inclusive eu falo sobre isso no livro novo que eu estou escrevendo, em breve eu vou lançar aqui para vocês no canal. Quanto mais desperta for a nossa consciência, maior a liberdade de escolha que ela tem. E menor é o seu condicionamento, a destino, predisposição e etc. E quanto mais adormecida está a consciência, menos poder de escolha ela tem, mas ela está condicionada à sua cultura, condicionada à opinião alheia, condicionada a determinismos. Espero que a mensagem que eu tenha transmitido para você aqui tenha ficado clara, que é o seguinte: se você pensar em termos de saúde, você vai ter uma vida saudável. Se você pensar em termos de doença, você vai atrair doença para sua vida. Se você pensar em termos de riqueza, você vai ter uma vida rica. Se você pensar em termos de pobreza, você vai ter uma vida pobre. Se você pensar que você é careca, você vai atrair que você vai se tornar um careca. Tudo que você assumir como verdade na sua vida, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar uma verdade na sua vida. E isso é comprovado cientificamente e muito bem explicado, por sinal. Aqui eu dei uma explicação muito superficial, mas se para você não é o suficiente, como para mim não foi, né? Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu não fiquei satisfeito só de ver depoimentos e de ver algumas pessoas explicando. Eu tive que buscar, eu era muito cético, então eu tive que buscar ler livros. Até hoje eu leio, né? Não mais para me convencer, porque eu já acredito 100%, comprovei 100% na minha própria vida, mas para aprender mais. Mas no começo eu lia duvidando, eu lia falando assim, será que é verdade mesmo isso aqui? Não acredito não. Então eu queria estudar para ver se era verdade mesmo. Então, se para você, se ainda tem dúvida que funciona, estuda mais, estuda e começa a praticar. Porque daí através da experiência que você vai matar as dúvidas por completo. A teoria nunca vai matar a dúvida por completo. Porque saber o que fazer e fazer é bem diferente, né? Uma coisa da outra. Então, por exemplo, muita gente sabe o que fazer, mas não faz. Agora, se você sabe o que fazer e faz, aí você tem o resultado, aí você tem a experiência, aí sim. Aí você matou a dúvida para sempre e você vai ter certeza do que você está falando. O vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. E se você não deu like e gostou do vídeo, dá o like aí para o YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e Deus abençoe. Até a próxima. Breathing deep with a steady stream. Peacefully, life is but a dream.